Em que aspecto da sua personalidade você se considera cafona? O meu nome é Marina Mels e eu sou cafona em muitos, mas eu confesso que eu ainda me pego com medo do julgamento das pessoas que só vestem preto, ouvem o estilo de música só e têm uma casa minimalista e muito cara. Meu nome é Elisa Santiago e eu sou cafona nos detalhes, no gosto musical, no jeito de vestir e na forma que eu olho pro mundo. O meu nome é Larissa Guerra e eu sou cafonérrima e muito feliz com os meus brincos e óculos grandes, vestida de camponesa e usando tênis em toda e qualquer situação. Todas nós aqui já tivemos muitas fases, não só no look, mas também no gosto musical, no tipo de maquiagem e várias outras coisas. E em algum momento, ou todo dia, a gente se pergunta, será que eu tô sendo cafona? Será que isso é brega? Hoje a gente vai conversar sobre cafonice, que sim, é gostoso demais. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Vocês sabem que eu adoro moda, que me expressar através das roupas, mostrar que mesmo com o corpo fora do padrão eu posso me arrumar com vocês, me divertir me montando, eu acho tudo isso muito bonito e muito poderoso também. E por aqui o momento é de encontrar um estilo pra chamar de meu, roupas e combinações que me deem tranquilidade de sair vestida de mim. Sabe como é? E é exatamente por isso que eu estou animadíssima com uma novidade que chega aqui com a gente no Donas a partir deste episódio. A Postals é um e-commerce que faz moda pra gente. Olha que lindo! Ai, eu chego a ficar arrepiada. E eles chegaram com a gente aqui no Donas pra incentivar o amor próprio de todas as pessoas e, claro, das nossas ouvintes. A Postals é moda que cabe no bolso e em todos os corpos, que permite que a gente dance sem medo, se jogue pro mundo certas de sermos protagonistas da nossa história. Moda pra quem, como a Lari, sabe o que quer. E também pra mim, que ainda está descobrindo. Nós já éramos clientes e agora a Postals está ainda mais perto de nós. Isso é incrível, né? E se você ainda não conhece, na descrição do episódio está o link para o site e também dá pra baixar o aplicativo, que é ótimo. E quem acessar o link por aqui tem 10% de desconto nas compras acima de R$160, hein? Fica a dica. A Postals é moda pra vestir, moda pra se amar, moda pra gente. Brega é elogio e brasileiro é tudo cafona. É assim que a Elisa Santiago termina o vídeo que deu origem a esse convite, a esse episódio. E a gente tá dando esse spoiler porque esse vídeo vale tanto a pena que nós temos certeza que vocês vão querer ver. Há muito tempo, eu e a Marina, a gente conversa sobre esse conceito. O que é a cafonice, afinal de contas? Por que algumas pessoas têm menos valor estético do que outras? Quem define, afinal, o que é o belo nas artes, na vida, na prateleira do amor? Enfim, essas nossas brisas, né? E aí, eu que sou seguidora, cachorrinha, fidelíssima da Elisa há muito tempo, quando ela publicou esse vídeo me deu até um arrepio. E aí a gente pensou, é isso, vamos convidar a Elisa, vamos ver se ela aceita? Vai que a gente é notada pela nossa musa colorida? E fomos! Então, Elisa, se apresenta para quem ainda não te conhece, com todas as suas cores e estampas que a gente ama. Ai, gente, que honra estar aqui com vocês hoje. De verdade, eu acho esse convite incrível. Amei essa oportunidade para falar desse tema tão cafona que eu amo. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Elisa Santiago, eu sou comunicadora de moda e estilo. Eu crio conteúdo na internet há mais de 8 anos. Tô aqui falando sobre uma moda que é colorida, que é estampada, mas que também não tem regras, mas que também te liberta, que também pode ser uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Eu acredito que a moda pode ser, inclusive, né, a descoberta do nosso próprio estilo e o nosso vestir pode ser um processo divertido, gostoso, prazeroso, e não só, né, aquele processo excludente, difícil e elitizado que a gente vê a moda comum dizendo por aí que é, né? Enfim, eu acredito numa moda que ela pode vir com diversão e ela pode vir com bom humor. Elisa, eu queria que a gente começasse falando sobre como começou essa reflexão sua sobre o que é o cafona, o que é brega. Você sempre se percebeu uma pessoa cafona nos detalhes? Olha, eu não sei se eu sempre me percebi uma pessoa cafona,
Mas eu sempre fui uma pessoa cafona, e talvez essa descoberta, essa consciência, ela foi vindo ao longo da vida, assim. Porque eu sou formada em moda, e quando eu entrei pra faculdade, eu lembro, assim, de ter me deparado com um certo conflito dentro, né, da sala de aula, das disciplinas, que todo mundo tinha um padrão de comportamento, um jeito de se vestir ali, que de certa forma era um jeito de se adequar àquele ambiente. E eu também fui me adequando a esse ambiente, né? Na moda, assim, pra quem não conhece muito desse universo, os bastidores da moda é um ambiente onde as pessoas usam muito preto, as pessoas tendem a passar despercebidas porque existe ali um ideal de que o que sobressai, na verdade, são as peças de roupa e as criações e não o criador. Enfim, existe ali um certo código de comportamento dentro dessa indústria que vai, de certa forma, apagando as pessoas que participam dela. E eu me incomodava com isso, assim, porque eu sempre, pra mim, a moda nunca foi uma coisa que estava lá na passarela, que estava lá em Paris, em Milão. Pra mim, a moda sempre foi uma coisa que estava na rua, que estava pra todo mundo, que estava pra mim, pra minha mãe, pras minhas amigas, pra minha avó. Isso me fez esbarrar no conceito do cafona, né? Porque essa moda que tá na rua, essa moda que é comum, que é cotidiana, ela é considerada cafona porque ela não é exclusiva, né? A moda gira muito em torno dessa ideia da exclusividade, do intocável. E quando a gente traz a moda pro acesso, né, para as pessoas, para todo mundo, muita gente rejeita, porque não quer que seja acessível, né? Porque quer que continue sendo uma coisa para poucos. E aí foi que eu descobri que o meu jeito de ver o mundo é cafona. Eu sou a pessoa da coletividade do acesso, sabe? Eu acredito nisso em diversas áreas da minha vida. Então eu acho que a minha cafonice vem desse lugar. Eu amei que ela já começou falando de coletividade, Larissa já vai xingar o capitalismo. Esse episódio vai ser assim, ó, encontro de amigas, eu amo. Lari, como é que você se relaciona com esse termo? Eu sei que você acabou de fazer um curso do Tio Virso, inclusive, sobre o que é feio e qual é o conceito, né, de arte feia, que eu amei. Então, eu ia falar que eu sou uma pessoa formada na faculdade Tio Virso de cursos de história da arte incríveis. E eu terminei semana retrasada, um cursinho dele sobre história da feiura, assim. E basicamente, a feiura na arte é tudo aquilo que a elite acha que não é legal. Basicamente isso, sabe? Eu acho que aí entra também esse conceito do que é brega, do que é cafona, né? É tudo que a elite despreza, de certa forma, ou o que as elites culturais e endinheiradas por aí determinam o que é bonito, determinam aquilo que você vai ter medo, mas também tem, claro, também muito um componente de preconceito, né, na feiura, e ao longo da história da arte ela foi muito usada, assim, entre os povos para colocar medo no que é estranho e tal, mas eu lembro que me chamou muito a atenção uma aula falando justamente sobre esse olhar socioeconômico, assim, sabe, de como as elites culturais ao longo da história da arte sempre riram do que era pobre, né? E sempre consideraram o que era pobre cafona. Não podia sorrir num quadro, a pose que a pessoa tá fazendo. Então, acho que vai muito por aí, assim. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia de que eu uso muito a palavra chique, né? Marina sabe chique, tudo, eu falo chiquérrima, mas eu falo meio que num tom de deboche, assim, porque é meio que nas entrelinhas, assim, que o chique e o brega, e eles andam muito juntos, na verdade, é uma linha muito tênue, assim, não sei exatamente como explicar como isso acontece. E aí eu tava lembrando também de outras coisas, né, que eu acho que casam muito com esse raciocínio e capitalismo precisa acabar de fato, que a gente percebe ao longo da história da arte, da história da moda, que o brega é brega até que algum movimento cultural se aproprie dele, né? E aí vem o kit, vem o camp, lembra? Uns anos atrás teve tipo um Met Gala com o camp, que é basicamente tudo que era muito brega e maravilhoso, mas aí agora é da Gucci e da iPod, sabe? Basicamente isso. Sim, eu sempre lembro também dessas modas, assim, desses bailes de gala, que vem com os temas que pra gente já eram passado, sabe? Eu conectava muito o brega também com isso de antiquado, de já passou. A Elisa trouxe a avó dela, né, as vivências passadas, assim, mas eu lembro muito disso, assim, que, por exemplo, o disco, né, era super cafona.
Já tinha ido pro lugar do cafona, sabe? Não, era chique, aí foi pra um lugar do cafona. E aí, de repente, a indústria voltou a se apropriar daquilo culturalmente, e aí agora é legal de novo, sabe? Até bem pouco tempo atrás, sei lá, até 5 anos atrás, andar de paetê era cafona. Aí agora, você entra nas lojas de departamento, tá cheio de coisa de paetê, sabe? Acho que também tem uma relação com isso, assim, com o que a própria indústria resolve trazer de volta e tirar da prateleira do brega, assim. Faz sentido isso do antigo pra vocês ou não? Ou é só realmente coisas novas? Não, pra mim faz muito sentido, assim. É cafona até que uma pessoa branca diga que não é, né? Eu acho que gira exatamente nesse lugar, assim. E geralmente, né, a indústria da moda é cercada de homens brancos. Pasmem, por mais que seja uma indústria, né, feita para mulheres, basicamente, se vestirem, é uma indústria comandada por homens. E, enfim, eu acho que tem esse lugar total, assim. E eu acho que a gente vê esse movimento acontecer em vários sentidos. Aqui no Brasil, assim, né? No sentido geográfico da coisa também, né? É brega até que alguém centro-sul vai lá no norte, pega, traga, coloque uma roupagem ali palatável para o eixo Rio-São Paulo e aí, de repente, isso se torna incrível. Sabe? Eu acho que tem todo esse movimento, assim, não só na moda, né? Na arte como um todo, na cultura como um todo, assim. E é muito maluco, assim. Eu tenho sentido também esse movimento, tenho percebido muito esse movimento acontecer num momento que eu acho que nós brasileiros estamos ficando mais atentos em relação à nossa latinidade, em relação a essas questões, sabe? Que aí, de repente, deixa de ser cafona e passa a ser uma coisa muito inovadora. Quando, na verdade, a inovação e a tecnologia nesses espaços considerados cafonas, elas já existem há muitos anos, né? Uhum. Mas também tem uma coisa, Elisa, que você traz no seu vídeo que eu acho que é massa, que você falou de inovação, que é o que a gente considera inovação, né? Porque quando a gente fala em inovação e quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em homens brancos que com uma camisetinha preta Steve Jobs, assim, surradinha, num computadorzinho fazendo coisas, né, assim, escondidos numa garagem. Quando, na verdade, a tecnologia e a inovação podem ser coloridas, podem ser vibrantes, podem estar na rua e são assim, né? Exatamente. Cara, pra mim não existe nenhum espaço mais tecnológico do que a rua, sabe, assim? Porque é isso que isso que você falou, assim, a gente tá acostumado a entender a tecnologia como um laboratório onde homens brancos estão criando coisas numa tela, enfim. Quando, na real, gente, tecnologia está muito ligada à criatividade, sabe? Tecnologia está muito ligada à nossa capacidade de conectar ideias e essas conexões serem inéditas, assim. E eu acho que a gente, enquanto povo brasileiro, tem gente mais tecnológica do que a gente, sabe? Eu dou um curso, né? Eu tenho um curso chamado Todo Estilo é Criativo, que é um curso que a gente fala sobre desbloqueio para você desbloquear criativamente na hora do vestir. Eu acredito que todo mundo é criativo. E no começo desse curso, eu falo muito sobre movimentos que são cotidianos, mas que a gente não considera criativos, né? Que a gente não acha que é criatividade, mas que na verdade é pura criatividade. E uma das coisas que eu cito é o nosso poder enquanto brasileiros da gambiarra, sabe? Assim, o brasileiro, gente, tem essa capacidade criativa, né? O jeitinho brasileiro de dar um jeito pra tudo, de fazer uma gambiarra e de repente fazer acontecer, sabe? Eu brinquei, assim, que nesses últimos tempos, essa onda de calor que tá acontecendo, a gente fica vendo esses memes da galera criando ventiladores de tudo quanto é jeito, sei lá, até o dia do cabelo maluco. Tudo isso é um jeito, é uma gambiarra, sabe? É um jeito de exercer a criatividade. E eu acho que a gente, enquanto brasileiro, tá fazendo isso o tempo todo e a gente não percebe. E isso, pra mim, é tecnologia, sabe? Essa capacidade de criar e reinventar o tempo todo. Não necessariamente vai ser uma ideia que vai transformar o universo, que vai salvar a humanidade, mas a capacidade de exercer a criatividade. Isso, pra mim, é tecnologia. Nossa, Elisa, agora assim, ó, chegou até a arrepiar os pelinhos do braço, assim, sabe? Porque aí tu veio, assim, com uma coisa que é algo que eu sempre bato muito nessa tecla, de que a gente precisa acabar com a ideia de que só é criatividade se for útil para o trabalho, se for útil para o maldito do capitalismo. Você perceba que eu tô muito irritada hoje com o capitalismo, é cedo, né? Nós estamos gravando, mas, enfim, é isso, sabe? Às vezes dá pra você ser criativo de formas muito diferentes e de formas muito mais prazerosas e não necessariamente para obter lucro, para ser eficiente em alguma coisa. É só pelo prazer mesmo de fazer algo criativo, assim, né? Exatamente, até porque, gente, a criatividade, ela não acontece de 8 às 18, né? Assim,
Eu também falo isso muito no curso com as meninas, que cara, as minhas melhores ideias eu tive no banho, sabe? E o banho não é meu horário de trabalho. Então, assim, nem toda ideia criativa, ela precisa ter um fim, no sentido, ela não precisa se transformar num produto, né? Ela não precisa ter um final, ela pode ser só uma ideia, ela pode só estar existindo ali, ela pode só me alimentar de forma criativa. Só que eu acho que é isso, a gente vive num agora que é muito produtividade, então a gente precisa fazer alguma coisa com essas ideias. E eu acho que isso é um fator que ajuda a minar a nossa criatividade também, né? Que vai comendo a nossa capacidade de ter boas ideias, que é essa pressão de ter que criar algo em cima delas, o que nem sempre precisa. E eu acho que é criar alguma coisa em cima das nossas ideias e ainda que tenha, caso a pessoa não seja tão bem resolvida quanto a Elisa, como eu, que tenha algum valor estético pros outros, assim, sabe? Eu acho que esse lance do brega, ele tá muito conectado com a visão que as outras pessoas têm de você, sabe? Talvez vocês passem por isso em algum aspecto da vida, talvez não necessariamente ao se vestir, mas eu vejo, por exemplo, combinações de estampas que a Elisa faz e eu penso, gente, eu queria muito usar isso. Mas eu tô aqui nesse lugar, sendo essa pessoa, tendo esse trabalho, lidando com essas pessoas todas ao meu redor. Eu não sei se eu banco, sabe? Ter essa expressão, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance da estampa, assim. Porque eu vi que você até brinca com isso, você ironiza, o que eu acho maravilhoso, que é essa coisa de brincar com cor, de acessório grande, de eu não saio de casa com brinco pequeno, né? A Larissa tem a máxima de eu não saio de casa pra comer arroz, Elisa tem o negócio de não sair de casa com brinco pequeno. Não saio, de jeito nenhum. Mas eu também não saio de casa com um brinco pequeno, Dani. Isso não existe na minha vida. Então, eu queria saber como é que veio isso, assim, Elisa. Se você já sentiu em algum momento que você abriu mão desse estilo, dessa coisa que é tão sua, dessa coisa tão autoral, por conta de pressão externa ou nasceu bem resolvida mesmo? É isso aí? Não, eu acho assim, nascer bem resolvida ninguém nasce, né? Porque a partir do momento que você nasce, você já tá mal resolvida. Nascer já é uma coisa muito mal resolvida. Mas, assim, eu cresci num ambiente familiar muito bem-humorado, muito pautado no humor, assim. Tanto meu pai quanto a minha mãe são pessoas que riem de si mesmas. E eu acho que isso, naturalmente, foi fazendo com que eu me tornasse essa pessoa também que eu tenho o humor como uma parte da minha narrativa, principalmente da minha profissão, assim, na moda, né? Eu falo o tempo todo, poxa, eu acredito numa moda que ela é bem humorada, que ela é divertida, enfim. Só que nem sempre foi assim, porque eu acho que ao longo da vida, a partir do momento que você vai crescendo, você também precisa e sente essa necessidade de se encaixar nos espaços, né? E quando eu falei lá da faculdade, a faculdade foi um período onde eu me encaixei, onde a minha necessidade ali era fazer parte do grupo, era me sentir parte e me sentir parte de um jeito não diferenciado, assim. E aí foi uma época da minha vida que eu usava basicamente preto, assim, Nossa, gente, eu não consigo imaginar. Pois é, eu conto essa história e as pessoas ficam assim, não é possível. E, gente, se vocês rolarem meu feed, assim, lá pra trás, tinha uma época no meu Instagram que eu só tirava foto em fundo branco. Pasmem, isso acontecia, roupa preta e fundo branco. A estética do meu Instagram era essa. Porque eu achava chique, eu achava cool, eu achava... Era o que tinha, era uma época que as pessoas estavam falando muito de minimalismo, de estilo escandinavo, coisas nesse sentido, assim, que hoje eu olho e falo, meu Deus, socorro. E eu busquei me encaixar nesse lugar, assim, nesse contexto durante muito tempo. E aí, durante a pandemia, assim, né, que eu acho que foi esse momento que a gente estava em casa, fazendo nada, olhando pro nada, foi o momento que eu encarei o meu guarda-roupa e eu entendi que eu era uma pessoa colorida, assim. Antes da pandemia, eu já estava vivendo algumas situações que eu, sabe assim, eu tava precisando sair do armário no sentido das cores, sabe? Eu sentia que toda hora eu tava tentando disfarçar uma coisa que eu era. Tipo, eu gostava de estampa, mas eu falava, eu não vou comprar essa peça aqui porque não é neutra o suficiente. Aí eu queria fazer uma escolha estética mais colorida, mas eu ficava me reprimindo. Até que eu fui entendendo que era quem eu era, entendeu? As cores estavam em mim, as estampas estavam em mim. São as minhas referências estéticas desde pequena, assim. Sei lá, eu falo pra todo mundo, cara, uma das minhas maiores referências, das primeiras referências estéticas da minha vida, sei lá, sabe? São os programas da Hebe, os programas da Xuxa, programa de auditório. Eu fui uma criança que cresceu com televisão. Então, assim, eu achava esse universo lúdico da TV, dos estúdios, do auditório,
uma puta de uma referência pra mim. E tem coisa mais lúdica do que isso? Sei lá, gente, programa da Xuxa, sabe? Anos 80 e 90. Era o suco de cor, estampa e tudo mais. E quando eu fui resgatar isso como referência, que eu entendi que eu era, tipo, pô, eu sempre fui muito colorida. Só que a vida vai, né, a vida adulta vai tolhindo a gente em vários lugares. E aí foi o momento que eu abandonei essas referências. Só que hoje eu considero que esse abandono, de certa forma, ele foi importante, sabe? Assim, justamente para que quando eu retomasse essas referências, eu retomasse de uma forma mais segura, sabe? Muito certa de que, tipo, pô, é isso, eu sou colorida, eu sou estampada, esse é o meu rolê e eu vou bancar isso, assim. Eu acho que ter transitado por esses outros lugares, ter tentado me encaixar em determinados contextos, me deu uma certa segurança hoje pra bancar, sabe? Esse estilo, que eu sei que muita gente comenta e fala, nossa, eu não sei, eu não teria coragem de usar e tal, mas eu acho que ter negado ele durante um tempo me fez ter mais segurança. Ai, eu fico pensando que eu também também fui essa criança, né, dos anos 90, também criada com muitas mulheres e com muitas referências. E, nossa, bateu muito, assim, pra mim, essa ideia da Xuxa. Ai, gente, eu amo as capas de disco da Xuxa. Aquela capa que ela tá na piscina com várias flores, assim, meu Deus, o meu sonho era fazer essa capa, assim. Eu acho essa capa incrível, incrível. Ela é maravilhosa, gente. É um absurdo de linda essa capa. E aí, eu tava lembrando também de algumas coisas sobre esse rolê de se permitir, assim, testar, sabe? Porque eu sou uma pessoa que usa muito preto. Marina sabe, assim, eu falo que eu sou camponesa gótica. Eu adoro preto, uso muito, mas eu não uso da forma minimalista óbvia, sabe? Eu uso preto, eu boto um cinto, eu boto um anelzão grande, uma pulseira grande, um brinco grande, óculos, sabe? Tipo, e tento sempre ir construindo a partir da minha personalidade. Eu acho que isso sempre teve muito presente pra mim. E eu lembro que, desde que eu era adolescente, assim, eu sempre gostava de umas coisas meio estranhas, assim, sabe? Tipo, eu lembro, sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, aí uma vez eu vi, sei lá, alguém na MTV usando, tipo, sutiã de biquíni junto com uma regata. Na cidade, eu morava na Serra, gente. Aí eu fui lá e falei... E a gata fazendo isso em Lages. Exato, e aí eu fui lá e tipo assim, se a VJ da MTV tá usando, é estilo, eu vou usar também, sabe? Então eu acho que eu meio que sempre usei como licença poética o fato de que as pessoas me viam como uma pessoa um pouco diferente do rolê pra me aproveitar e me permitir, assim. Então eu olho pro meu guarda-roupa tem roupa de bolinha, tem roupa preta, tem oncinha, tem paetê, tem saia de lurex, tem de tudo, assim, sabe? Só que eu vou construindo de uma forma que eu acho que faz sentido pra mim, assim, não é tanto pros outros. Cara, mas eu acho que isso que você tá falando, tem duas coisas que eu acho que faz muito sentido, assim, quando eu te escuto falar, que é essa possibilidade também da gente adquirir uma segurança no nosso estilo, nas nossas escolhas, pelo estranhamento. Eu acho isso muito possível, sabe? Assim, eu também senti isso, assim, numa época da minha vida, na minha adolescência, que eu lembro que a minha família criticava muito a forma como eu me vestia na adolescência, porque eu me vestia muito roqueira, assim, sabe? Tipo, meio arrastão, coturno, roupas rasgadas, blusa de banda. Minha crise da adolescência, e tá tudo certo, assim. Só que a minha família, muito tradicional, assim, ficava muito ofendida. E eu lembro, assim, de um certo momento da minha vida, de perceber que quanto mais eles se ofendiam com o que eu vestia, mais eu gostava de vestir. Mais eu gostava de encher o saco, sabe? De provocar. E eu acho que essa possibilidade também de, tipo, pô, eu gosto de causar o estranhamento, sabe? As pessoas, elas... Às vezes a gente não percebe que a gente não... Existem objetivos pelos quais a gente se veste, a gente constrói nosso estilo, e que esse objetivo, ele não precisa ser necessariamente só, sei lá, só se adequar, ou só se sentir parte, ou só cumprir ali um código de vestimenta, sei lá, no meu trabalho, na minha relação com as outras pessoas. O estranhamento pode ser um objetivo, sabe? A provocação pode ser um objetivo. Então, e eu acho que isso faz a gente ganhar mais segurança quando você pensa assim, cara, eu estou me vestindo porque eu gosto de provocar, porque eu gosto de chamar atenção. Eu acho que tudo isso é uma possibilidade, sabe? Assim, e isso ajuda a gente a ganhar uma certa segurança no que a gente veste. Porque, se eu na adolescência tivesse pensado só que eu tava me vestindo pra me adequar, eu jamais teria segurança no meu estilo. Porque eu não tava me vestindo só pra me adequar. Eu precisava de me diferenciar em algum lugar ali também, sabe? Então eu acho que isso tem muito a ver.
E outra coisa que você falou, assim, né, do guarda-roupa, que ele é preto, mas que ele não é ele não é só um preto sem graça, né? Ele tem várias nuances ali. Eu acredito muito nessa possibilidade também da criatividade estar em todos os movimentos estéticos, assim, né? Tem um exercício no curso que eu proponho muito com as alunas, que é, sei lá, eu geralmente pego uma imagem super colorida, tipo um look super colorido e estampado, e um look neutro, e pergunto para elas o que elas acham mais criativo. E 100% das vezes as pessoas apontam para o look colorido, cheio de misturas, como o look mais criativo. E eu proponho esse exercício justamente para dizer assim, quem disse que usar o preto não é criativo, sabe? Quem disse que optar pelo neutro não existe um exercício criativo ali? O que eu tento falar para as pessoas, assim, no meu trabalho tudo é um exercício criativo. Todas as possibilidades estéticas são exercícios criativos. Né? Tanto você pensar como que você vai combinar esse look preto, você vai adicionar textura, você vai adicionar alguma outra coisa, um acessório, um brincão, ou até o brinquinho mesmo. Mas é um exercício criativo, você está conectando ideias, e isso é criatividade. Então, essa possibilidade também da gente pensar na criatividade para além do conceito de criatividade que o senso comum ofereceu pra gente, né? Super, vocês estavam falando e abriram um portal na minha cabeça de que eu vivo dizendo que eu nunca soube me vestir, nunca, assim, repito isso quase como um mantra autodepreciativo. Eu lembro que uma das coisas que aconteceu comigo na escola foi levar uma advertência, porque eu era da geração roqueiras Avril Lavigne, sabe essa geração? Que fazia aquele lápis todo cagado no olho, assim, que não sabia fazer direito. E aí o uniforme da escola era uma camiseta branca, e eu comecei aí com uma camiseta de manga comprida, colorida por baixo. E aí a diretora quis me dar uma advertência. E aí eu falei, pera, não, né, gente? Eu tô de a camiseta branca da escola está sendo usada? Qual que é o problema? E aí eu fiz um grande motim na escola, de todo mundo começar a ir com camiseta colorida embaixo. Enfim, essas coisas. E aí é muito engraçado, porque quando vocês vão falando, eu fico pensando que eu uso quase como um mantra autodepreciativo, isso de que eu não tenho estilo, de que eu não sei me vestir, de que, né? E aí, quando vocês vão falando, vai meio que montando um quebra-cabeça na minha cabeça, espero que das ouvintes também, caso alguém esteja nessa mesma posição, de que muitas vezes a gente projeta o que é o nosso estilo numa coisa e acaba esquecendo de olhar para outras, né? Então, vocês falaram aqui de várias outras coisas que não necessariamente fazem parte do achar bonito ou não achar bonito. Né? A Elisa trouxe o lance do provocar, que eu achei super interessante. A Lari trouxe o lance da camponesa gótica, que eu amo essa definição de estilo, inclusive. Você é arquitetônica, né, amiga? Arquitetônica. Larissa disse que meu estilo é arquitetônica. Isso pra ela é arquitetônica. Amei esse adjetivo. É maravilhoso. O que isso significa, ninguém sabe. Não sabemos. Que eu acho muito massa, assim, que é essa possibilidade da gente... Porque eu acho que quando você falou essa coisa de estilo, Mari, a gente fica buscando definir, né? Essa busca por uma definição eterna sobre o que é o nosso estilo, às vezes é uma coisa que angustia muito a gente. Porque nem sempre a gente encontra disponível na moda palavras que denominem o que a gente é, porque a gente é muita coisa, né? A gente é muito mais profunda do que, sei lá, meu estilo é criativo, meu estilo é romântico, meu estilo é sensual. Essa coisa, né, a consultoria de moda tem esse lugar dos 7 estilos universais, que eu acho uma grande balela, porque eu penso assim, gente, existem bilhões de pessoas no mundo, será que realmente só existem 7 estilos pra gente poder ser? Sabe? E eu acho que essa busca por um adjetivo angustia a gente, e essa possibilidade da gente ampliar os adjetivos é muito bom. É isso, cara, pô, meu estilo é arquitetônico, sabe? Essas palavras que a gente não espera que o estilo de alguém pode ser. Eu acho isso lindo, porque é isso, velho. A gente é muito, muito maior do que 7 palavras, sabe? Então, eu acho incrível quem tá buscando outros adjetivos, que tá ampliando o vocabulário pra falar do próprio estilo. Ai, maravilhosa. E pegando carona agora também nesse raciocínio, tem uma outra mulher que eu sigo e que eu vivo mandando pra Marina, e que é assim um dos meus sonhos de vida ter no Donas também, que é a Ana Soares, do Moda Pé no Chão. E esses dias ela postou alguma coisa falando sobre como a gente vai se reencontrando às vezes, e como o nosso estilo também vai mudando, as nossas características vão mudando, né? Claro, tem muita coisa que sempre meio que esteve junto comigo, assim, tem meio que uma linha, mas eu também tenho me percebido hoje usando roupas e usando peças que eu acho que tem mais a ver com o momento da vida que eu tô vivendo, sabe? Eu acho que passeia muito por isso, assim. Sim,
porque a gente é muito mais complexo, né? Assim, é isso, a gente tem fases da nossa vida, tem o humor que a gente acorda, tem a correria do dia a dia também que influencia na forma como a gente veste. Tipo, tem muitos fatores, né? Acho que a moda diz pra gente em algum momento, assim, que né, essa definição do estilo, a gente tem que ser a mesma coisa todo dia. E aí, quando a gente se entende muito mais complexa, isso também, né, deixa a gente meio perdido e fala, gente, mas eu sou tantas outras coisas, mas eu tô mudando. Será que eu tô abandonando aquele estilo? Será que eu tô abandonando e partindo para um outro lugar desconhecido, né? Isso gera uma confusão nas pessoas também. Só que eu acho que tem uma coisa que é incrível, é a gente poder se perceber também como ferramenta de pesquisa para o nosso próprio estilo. Né? Aquilo que vocês estavam falando, assim, essa possibilidade de entender o nosso próprio estilo a partir da nossa história mesmo, é olhar para trás, é ir lá na infância e falar quem que eu era na infância. Ah, tá, eu gostava de cor, eu gostava de estampa. Será que eu ainda gosto disso? Ou então, né, numa própria negação do passado, do tipo, pô, eu não gostava de quem eu era, então eu não quero ser assim. Sabe, nós somos a nossa primeira ferramenta de pesquisa para entender a nossa estética, sabe, assim. A gente viveu tanta coisa, a gente tem tanta bagagem na vida e a gente às vezes descarta isso, né? A gente não percebe que a gente tem essa bagagem. E é uma ferramenta de pesquisa valiosíssima, né? A busca pela autenticidade talvez comece nesse lugar. Miramos num episódio sobre brega, finalizamos um episódio sobre autoconhecimento. Ei, que delícia! Eu queria ir para esse lugar das outras referências, assim, que vocês estavam falando de tanto se abastecer de si, como se abastecer de outras referências, né? Esse papo do brega, esse lance do que é cafona, o que não é, ele não é só da moda, né? Nesse vídeo que inspira esse episódio, você fala, por exemplo, da decoração, né? Assim, da decoração, a grande família da jarra de abacaxi, e como isso foi tido como brega há muito tempo, até virar a jarra de abacaxi da grande família, e aí isso se transformar num item quase de colecionador, assim, quase numa, né, uma elitização. Em que outros aspectos da vida, assim, vocês acham que a gente pode temer ser brega e, na verdade, tá abrindo mão dessa identidade? Nossa, tantos. Eu vejo isso muito acontecendo na música, isso, assim, de um modo geral, né? Quanto as pessoas têm esse medo de gostar de sons que sejam diferentes do que o nosso ouvido... Cara, na música existe o brega, né, Elisa? Eu acho isso tão bizarro. Exato. Como o brega é um estilo. Exato, assim. O brega é um movimento cultural cabuloso, assim, né? Se a gente for parar pra pensar na música. Mas é isso, né? Esse conceito do brega se estende para um lugar negativo. Quando eu sou a pessoa que entendo o brega como uma palavra positiva, né? Em ir contra, né, o que as pessoas entendem como brega, mas eu vejo isso muito na música, assim, o quanto os nossos ouvidos são viciados, assim, de certa forma, com determinados sons que são muito eurocentrados, que são muito né, da gringa, americanizados, enfim, aí a gente vai voltar pro capitalismo, né, mas eu acho que tem isso, assim, esse nosso vício estético, né, de um modo geral, é impressionante. Cara, sobre música, outro dia eu fiz uma oficina sobre letra de música popular brasileira. E aí a gente entrou numa enorme discussão sobre como, quando a gente pensa em MPB, a gente pensa no Quarteto Sagrado e seus adjacentes, assim, né? Que é Caetano, Gil, Bethânia, Gal, e aí Milton, e aí Tom Zé, e aí todas essas outras que são de igual ordem de grandeza, assim. E aí a gente começou a entrar numa brisa de como, na verdade, essa canção nunca foi popular. Popular no sentido massivo, Sim. Né? Que se a gente for parar, a gente até fez uma brincadeira na turma, a gente começou a brincar de qual seria a canção resumo da música popular brasileira. E aí eu levantei a mão e falei que pra mim é Evidências. Sim, pra mim Evidências é o suprassumo da MPB. Não sim. E aí, antes de Evidências, tava todo mundo falando de Garota de Ipanema, de João Gilberto, trazendo várias outras referências. E pra mim isso não é música popular brasileira. Não é. Porque não é também. popular. Não. E é muito engraçado como, assim, o Brasil, ele quer colocar como popular uma coisa elitista, quando na verdade a força tá exatamente no contrário, especialmente na música, né? Quando a gente vê as músicas brasileiras que ganham o mundo, tem Garota de Ipanema, mas é um som de elevador. Não é uma música que as pessoas estão cantando.
As músicas brasileiras que as pessoas estão cantando são o funk, são o samba de verdade, né? São o samba sem grandes limpezas estéticas, assim. Então, eu acho muito louco como no próprio conceito de MPB tem uma certa necessidade de elitismo, de minimalismo, né? De não vamos pegar a bateria de escola de samba com muitas pessoas. Vamos pegar aqui um cavaquinho baixinho, uma cuíca tranquila, né? E de novo, né? Essa ideia de que quando é validado lá fora, aí a gente considera como a música popular brasileira, né? Que é o caso, tipo, João Gilberto, Tom Jobim, né? Os caras que... os jazzistas lá de fora bateram palma, e aí a galera que falou, nossa, então isso aqui é a música popular brasileira. Poxa, Mona, música popular brasileira é o que toca na rua, entendeu? É o que toca no interior, lá na festa da cidade, entendeu? E a gente não... Essa reflexão é maravilhosa. É de novo, né? O homem branco, europeu, sei lá, ocidental, querendo determinar, assim. Porque eu também fico pensando uma figura que passeia muito pelo brega, assim, e que eu amo é a Pablo Vittar, assim. E o quanto é metralhada, né? Metralhada, assim. O quanto tudo que ela faz é sempre alvo de muita crítica, de muito desagrado, de colocar num lugar inferior, assim. E tá lá, fazendo um sucesso pra caralho no mundo inteiro, assim, né? Exato. Não, gente, tem música, realmente, eu acho que é um jeito talvez mais palpável, né, da gente sentir essa diferença do que as pessoas consideram brega, a música popular. É um bom exercício, assim, de visualização desse conceito. E na verdade, eu sempre falo, assim, que eu acho que no final das contas, o que é brega pra mim é aquilo que é muito padronizado, sabe? Eu acho que é meio que o oposto, assim. Torna o cafona aquilo que, quando você vê todo mundo entrando na mesma caixinha, né? Isso é cafona. Uhum. Será que a gente tá entrando nesse lugar em que o hype é cafona? Eu não sei também, porque assim, o que é o hype hoje em dia, né? Se a gente para pra pensar, assim. Porque, a nossa geração 30 a mais já tá meio que, tipo, tacando um foda-se, assim, pras coisas. E vivendo como acha que tem que ser, assim. E a galera que é mais nova tá consumindo o trend de TikTok loucamente, né? Tipo, eu acho que, pelo contrário, há uma vulgarização, assim, do que é tendência. E as tendências passando de um jeito cada vez mais rápido, não dando tempo nem de, às vezes, você entender se isso faz sentido pra tua personalidade ou não, assim. Eu acho que essa coisa da velocidade, né, define muito o hype. Porque eu fico pensando assim, o hype não é o novo, não seria talvez o novo, sei lá, popularizou, foi pra massa, entendeu? E até onde isso é ruim, até onde isso é bom, até onde isso é um desejo natural nosso de... Quando a gente rejeita o hype também, não é um desejo natural da exclusividade, né? Daquele conceito do tipo... Chegou pra muita gente, eu já não gosto mais. Já não quero mais. Porque já não é mais tão exclusivo, eu já não me sinto tão diferenciado. Não sei, é uma reflexão complexa. Não sei, pra mim o hype bate muito como pressão, sabe? Tipo, como se você está fora do hype, você não está pertencendo. Sabe? Tem então, esse assim, lado. agora não, mas assim, sei lá, recentemente a moda do Old Rich. Então, tava todo mundo usando um certo tipo de roupa. E aí, eu sinto como se quem não está fosse mais pressionado ainda. Então, a moda é cores, sei lá, lisas. Pois é, mas todo mundo quem, né? Tipo, eu acho que hoje em dia é tão mais tranquilo, assim, nesse sentido, sabe? Eu tenho uma colega de trabalho que eu sempre chamo ela de Steve Roy. Que eu falo, nossa amiga, porque é dela, assim, sabe? Tipo, eu jamais veria ela, e ela fala pra mim, nossa, você se veste super bem, não sei o que, adoro as tuas roupas, e eu falo pra ela, não, e eu acho lindo também o estilo que tu usa, porque é muito teu, é muito da tua personalidade, assim, tipo, eu usando as roupas dela não faria o menor sentido, e pra mim essa estética do Old Rich passou longe, assim, longe, quilômetros, sabe? Então, acho que depende muito, assim, Marina, não sei também, acho que entramos numa polêmica aqui nesse momento. Não, gente, eu não tô discordando, eu tô aprendendo, tá tudo bem. Não, mas é porque eu acho que tem esses dois lados, assim, sei lá, quando a gente pensa assim, como que as tendências acontecem, né? A curva de tendência, aquela coisa, quem adota a tendência primeiro, quando ela chega no mainstream e quando ela passa, né? Eu acho que as duas pontas dessa curva, né, tanto quem a adota primeiro quanto quem a adota depois, que já passou o hype,
eu acho que tem uma angústia nesses dois lugares, né? Eu acho que tem essa angústia que a gente falou do tipo, pô, agora que já é hype eu não quero mais, porque eu adotei essa tendência antes dela ser cool, antes dela ser interessante pra todo mundo, eu já tava ali falando, então tem aquele sentido do eu sou muito diferentona e exclusiva. E tem essa outra coisa que a Marina tá falando, que é eu não quero adotar essa tendência, eu tô aqui depois, tipo, já passou, não sei se eu quero, sabe? Então, sei lá, eu acho que tem esses dois lugares, existem, né? Sim, super. A gente tava falando de outras coisas cafonas, assim, vocês falaram antes da estética de minimalismo, de decoração, assim, eu acho que no lance da casa pega muito, sabe? Essa coisa do que é cafona e do que não é. Tanto que dos nossos últimos episódios, nosso papo com a Beatriz Fiorotto sobre maximalismo e a gente não gostar de trazer essa coisa minimalista e asséptica, assim, pra casa, as pessoas amaram. Muita gente mandou foto dos seus ambientes. Tipo, eu quero ter uma casa colorida, cheia de cacareco, cheia de referência. Eu quero, como a gente falou no episódio, eu prefiro tirar o pó do que ter uma casa toda sem essas referências. Então, acho que na decoração também pega muito, assim. O que é brega na decoração? É brega você ter muitas coisas, é brega você usar muitas cores, é brega você ter, sei lá, um papel de parede de flor. Mas não é, cara. Sabe? E eu sinto que muitas pessoas têm também essa pressão na decoração, sabe? Por não querer ser brega, assim. Total. Eu acho que tem uma coisa que vem... Eu no vídeo, né, eu trouxe o recorte, assim, da gente enquanto brasileiros, mas eu coloco a gente, nós enquanto latinos, de um modo geral, assim, por nós não sermos o centro social do universo, né, vamos dizer assim. Financeiro, né? Também. Financeiro, capitalista, enfim, todos os centros que a gente pode colocar aqui, nós somos colocados historicamente como um povo cafona, um povo brega. E eu acho que entender isso, entender de onde vem e aceitar, né, esse brega e falar assim, então é isso mesmo, o povo brasileiro é brega. Se brega é o excesso de informação na decoração da casa, se é o uso das cores, se é o uso das estampas, se é o uso de muitas referências ao mesmo tempo, né, se é a cultura popular, né, como um todo, beleza, a gente é brega. E eu acho que talvez esse entendimento, né, e voltando para a decoração, quando alguém chancela que a possibilidade da casa brasileira, né, do que é realmente a casa brasileira, que é essa casa cheia de cacareco, dela ser uma coisa legal, dela ser uma coisa assim, gente, tá tudo bem a gente poder ter 10 mil coisas na prateleira de casa e ter que tirar poeira disso todo dia, dá um certo alívio, né? É uma certa libertação de dizer assim, pode ser assim, né? Isso aqui não é feio, isso aqui não é errado. É só o nosso jeito de exercer a nossa estética dentro de casa. Então, porque eu acho que a gente passa, enquanto povo brasileiro, latino, o tempo todo tentando se adequar a uma cultura que não é nossa. E isso é muito ruim, porque se fazer caber numa cultura que não é nossa, diminui a gente em muitos lugares. Principalmente quando a gente está falando de uma cultura que é tão cheia de referência estética, tão cheia de mistura e tão cheia de complexidade, assim. Então, por mais que possa ser uma tendência, eu acho que pra muita gente é uma libertação, assim, poder, sei lá, agora eu posso ter uma casa colorida. Ai, que bom. Posso ter um papel de parede. Não é de novo a gente querendo ter a aceitação do outro, né? Que vida louca essa nossa menina. Não é mesmo? A gente tem que se organizar internamente para que o outro chancele o que... Ai, enfim. Terapia. Bom, pra gente encaminhar pra nossa mesa de bar, eu queria, acho que até fazer uma pergunta que tá fora do roteiro, assim. Quem é o ícone de brega e cafona pra vocês? Agostinho Carrara, eu amo. Ai, pra mim, Fátima e Sueli. Ai, sim, eu vou acrescentar a Marildinha da Grande Família também. Marilda, nossa, maravilhosa. Eu tenho uma longa da fuselagem. Eu amo, eu gosto muito de Marildinha porque ela tem barulho. A pulseira faz um barulho, sabe? A minha e ela tá sacudindo um acessório. Amo, sou apaixonada. Eu amo também, e eu vou trazer uma referência antiga. Eu amo Viúva Porcina, tá, gente? Às vezes eu jogo no Google referências de Viúva Porcina, porque ela era o contrário de todos os outros personagens. E ela, é isso, a pulseira fazia barulho, o senhorzinho Malta, né, que fazia barulho na primeira da mesma novela. Então, cara, era muito maravilhoso, assim. Eu acho a maquiagem super colorida, sabe? Tudo ai, maravilhoso. Até a televisão brasileira, né, gente? Eu acho que é incrível. É um símbolo do cafona muito massa, muito diverso, assim, muito legal.
Paola Bracho também, porque agora tem que lembrar de que né, novela Paola. mexicana também é muito maravilhoso de brega Verdade. e gostoso. Assim. Verdade. Eu amo muito o Hebe Camargo também. Pra mim é uma Nossa, a Hebe puta tudo, referência. né? Pra mim é a Verdade. cafonérrima preferida, assim. Muito bem. E o título de cafonérrima preferida de hoje foi para Hebe Camargo. Muito bem. Vamos pro nosso mesa de bar, então? Bom, se mesa de bar é brega, é clichê, é qualquer coisa, manda mais porque tá pouco. Porque a gente ama uma mesinha de bar, a gente ama todos os drinks, todas as coisas. Pode ser a cerveja barata, pode ser o drink super cool da moda, não importa. Mesa de bar é lugar pra gente trocar com as nossas amigas, é momento da gente se encontrar. Então, vamos pra ela, aproveite a sua mesa de bar aí que a gente vai ter várias dicas pra vocês. E a primeira é seguir a gente lá no @donasdapetoda. Lá você vai encontrar a Elisa, daqui a pouco ela vai falar como ela se encontra também. Mas lá tem todas as informações sobre os nossos mais de 200 episódios. Na semana passada comemoramos 200 episódios desse podcast. Então lá tem todas as informações, todas as nossas mais de 300 convidadas. Segue a gente lá, conversa com a gente lá, conta pra gente lá o que você acha brega, o que você não acha e qual é a sua breguice favorita. Me concorda com a gente ou não sobre dar o nosso troféu breguice para Hebe Camargo? Isso. Aproveitando também, você já deve ter ouvido no comecinho do nosso episódio, a gente tá com uma parceria incrível com a Postals. Então, por favor, meninas, engajem, porque a gente ama a Postals, a gente tá muito feliz com essa parceria, que com certeza vai ajudar muito a gente aí a crescer com o Donas. Chique. E se você tá nas plataformas de áudio ouvindo a gente, já aproveita, segue, já classifica, faz todo aquele serviço da blogueiragem, que é muito importante pra manter a gente sempre aí no seu feed. Elisa, conta pra quem tá vivendo errado e não te conhece, como é que as pessoas te seguem, te acham? Como é que é? Bom, gente, em todas as redes sociais, e aí eu digo Pinterest, Instagram e TikTok, eu sou Elisa, com S, _ Santiago, e é isso. Tô lá falando de moda e falando as bobagens também. Gente, tá lá existindo, sério. Sigam essa mulher. Eu poucas vezes fico fazendo merchan aqui pra pessoa que a gente convidou. Mas é que eu sou muito fã da Elisa. Então, segue lá que o seu dia vai ficar mais colorido, mais maravilhoso. E volte e meia, você vai tomar uns tapas na cara também, que é bem gostoso. Venha com carinho. Juro. Elisa, e a gente quer 2 dicas de alguma coisa que você tá vendo, lendo, ouvindo, seguindo. Fique à vontade. Ai. Olha, eu vou dar uma primeira dica do que eu tô lendo, porque não tem nada a ver com o assunto. Mas eu tô completamente apaixonada, que é o livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Ah, É o nome. a gente ama. Eu finalmente tô lendo esse livro e tá sendo um grande chacoalhão na minha vida. Um livro lindo, um livro sensível. Então, minha primeira dica é essa. Episódio 151 do Donas, quando você terminar, tá? Tudo sobre o amor. Conversamos muito sobre ele. Foi um episódio bem especial. Vou chorar. E é um livro pra voltar, assim. Essa semana eu voltei pra esse livro, mandei uns trechos pra um amigo, assim. Eu acho que, assim, ó, muda a vida mesmo, tá? Vai fazer parte de ti pra sempre, assim. Eu tô sentindo isso também, assim. Eu senti que é um livro que eu quero destacar todas as frases e guardar e tatuar no cox e coisas nesse sentido. Eu sinto que tem essa energia. Mas agora uma segunda dica. Nossa, eu vou dar uma segunda dica que eu falei ontem nos stories. Pra quem ainda não escutou, gente, escutem o novo álbum do FBC, pelo amor de Deus. Meu Deus, é maravilhoso! Eu tô tipo assim, eu não superei. O álbum já lançou há alguns meses, mas eu não superei. Eu achei, tipo assim, é o nosso Renascense. Ele é um álbum incrível. E verdade. Eu acho um álbum complexo, a pesquisa é maravilhosa, os ritmos são incríveis. Escutem, porque eu acho que é uma das coisas mais massa que a gente tá tendo na nossa música brasileira atualmente. É isso. Nossa, esse disco, ele provavelmente vai estar, assim, junto com o do D2 na minha retrospectiva do Spotify, porque eu ouço todo santo dia, tá? Isso. É perfeito. Nossa, assim, ó, foda. Tá muito foda. Eu sou apaixonada com esse álbum. Eu tava pensando se eu tinha indicado o disco já aqui no Donas, enquanto a gente tava fazendo a conversa. E eu não lembro de ter indicado. Que bom que você indicou, Elisa. Ai, eu amo. Sou muito fã. Bom, então a minha dica é um outro disco que agora já entrou, assim, nos meus favoritos desse ano, que é o admirável Chip Novo Reativado da Pitty, que é um disco que fez parte da nossa formação enquanto adolescentes no Brasil nos
nos anos 2000. E a genialidade dele é que ela chamou muita gente foda pra fazer releituras das suas músicas. E tá assim, ó, é um espetáculo, gente, é um espetáculo. Tem o Emicida, tem o Planet Hemp, Pablo Vittar cantando Equalize pra mim, assim, tá 10 de 10, 0 defeitos, ficou linda, ficou um reggaezinho, daí vai pra uma brega aí, de repente, nossa, daí de repente vem um metal, assim, tipo, tá muito foda. E tem a Sandy, que a Marina gosta, daí vocês vão entender que assim, ó, nunca mais vocês vão falar que eu e Marina somos iguais, porque Marina não gostou da versão da Pablo pra Equalize e eu não gostei da versão da Sandy. Então... e ela amou a versão da Sandy, então vocês nunca mais vão poder dizer que nós somos iguais, assim. Não, mas esse disco é realmente muito bom. Esse é nosso único ponto de discordância, porque o resto desse disco é realmente perfeito. E o Ney Mato Grosso, enfim, tá perfeito. Nossa, e a segunda dica que eu vou dar é uma página do Instagram que eu amo, que é muito brega, é puro suco de Brasil, que é @páginapagode anos 90. Amo. Apenas isso. Que eu sempre mando pra Marina vários memes de lá. Sério, eu devia ativar as notificações de novas publicações só pra receber antes de você, porque sempre que sai uma coisa nova, tá no sul da nossa conversa. É realmente muito maravilhoso. Gente, pagode, né? Pagode. Eu vou dizer pra vocês, pagode. Cura onde dói. É maravilhoso. E machuca também. É isso. Cura. Muito bom. Ontem eu tava falando pra uma pessoa que, ela veio me parabenizar pelos 200 episódios do Donas. Eu falei, não, a gente realmente fez 200 episódios, isso é muito legal, mas a coisa mais legal que a gente já fez foi a playlist de pagode. Eu tenho consciência que o playlist de pagode é a nossa obra-prima. Vamos lá, eu quero indicar o nosso episódio aqui, que eu tô muito autorreferente hoje, então eu quero indicar o nosso episódio 159 com a Guide, em que a gente falou sobre o sumiço das cores. Acho que conversa muito com esse episódio, assim, sobre como as cores estão sumindo do mundo, sobre como o apagamento cultural que isso significa, sobre por que usar cores é, no fim das contas, também político, também é importante sob vários pontos de vista, não só estético, mas também social, mas também, enfim, cultural. Então eu gosto muito desse episódio, gosto muito da Guide, acho que é um episódio bem interessante para se ouvir. E a minha segunda dica... Gente, eu não tô vendo nada, não tô lendo nada, eu tô só trabalhando, assim, eu tô servindo ao capitalismo de uma forma tenebrosa. Mas eu ouvi no outro dia, num caminho para um compromisso, um episódio do podcast Para o Ímpar, que é da Maria Ribeiro, que eu adoro. Eu adoro Maria Ribeiro, eu acho ela genial, assim. E ela lançou um podcast no GNT. Era um episódio com a Gabi Fernandes e a Patrícia Ramos. E elas estavam conversando sobre relacionamentos, sobre formas de ver o relacionamento. E é um episódio tão legal, porque a Patrícia é uma pessoa absolutamente com autoestima em dia, e a Gabi também. Então elas falam muito sobre como, quando os homens encontram as mulheres independentes que eles dizem querer, eles fogem. É um episódio bem interessante, assim, com visões bem diferentes. As duas são super jovens, mas elas têm visões bem interessantes sobre relacionamento. Então, pra quem tá afim de um papinho sobre amor, eu achei bem interessante esse episódio do Para o Ímpar. Eu gosto muito desse podcast, inclusive. Eu ouvi alguns outros episódios, tem um com a Heloísa Perricet e a filha dela, e elas falam sobre a relação delas de mãe e filha. A Heloísa fala bastante sobre a relação dela com a espiritualidade, a partir do momento que ela descobriu uma doença, enfim. Bem interessante. Para o Ímpar com a Maria Ribeiro, tá no YouTube e também nas plataformas de áudio. É isso, gente. Muito obrigada, Elisa. Maravilhosa. A gente amou, a gente já quer você de novo. Você é tudo pra gente. Obrigada, eu que agradeço. Adorei esse convite. Podem me chamar sempre, eu adoro falar, falo pra cacete. Então, assim, amo. Que convite delicioso, que conversa massa. Amei, obrigada. Que delícia te ouvir, cara. Sério. Eu já te falei nessa última hora que eu sou sua fã? Não? Então tô repetindo agora. Eu sou muito cachorrinha mesmo. Obrigada, Elisa. Volte sempre. Quando quiser falar de qualquer coisa, fala, quero ir. Aí você vem. Tudo. Amei. Tá bom. Vou vir toda semana. Beijo, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.